Tem coisas que é Deus que está fazendo, não é o inimigo, não é, sabe, você com a sua austeridade ou porque você foi muito duro. Não, tem coisas que é Deus que está fazendo na tua vida e você fica se culpando, pensando que você é o culpado das coisas que têm acontecido ao seu redor. Eu quero dizer para você que quando Deus quer mexer na nossa vida, Deus mexe. Essa palavra que eu vou trazer hoje para você é uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração já há vários meses. Uma palavra onde Deus ele fala comigo que Ele mexe com as coisas, Ele movimenta os cenários, Ele movimenta as mesas, Deus movimenta os negócios, Ele movimenta nossos projetos. Eu creio que quando nós oramos, pedindo para Deus guiar os nossos passos, é a vontade dEle que se cumpre na nossa vida e não a nossa própria vontade. Então, nós apresentamos a Deus os nossos planos, mas Ele melhora, Ele ajusta, Ele mostra até os erros que nós não havíamos visto em nossos planos. Porque quando você tem um grande destino, quando Deus tem um grande propósito para a tua vida, Deus Ele dá uma bagunçada na tua vida, mas Ele bagunça não para deixar tudo desorganizado, Ele bagunça para ordenar, para colocar cada coisa segundo a sua vontade no seu lugar. Então essa palavra é para você que anda perplexo. Por que as coisas estão acontecendo? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus tirou esse negócio das minhas mãos? Por que Deus está tirando essas pessoas aí do meu caminho? Bem, é porque Deus está fazendo uma coisa muito grande. Deus está fazendo uma coisa muito grande na tua vida. E se Deus Ele não faz as coisas desse jeito, se Ele não movimenta as coisas desse jeito, talvez você não saia da onde você estava. É por isso que Deus, Ele tem que nos movimentar. É por isso que Deus, Ele tem que fazer com que certas coisas saiam do lugar, para que Ele possa organizar segundo Ele quer. As coisas não estão tão organizadas como a gente pensa às vezes. Então Deus, Ele movimenta, Ele mexe, Ele traz coisas para cá, Ele leva outras para lá, Ele tira esse daqui de perto de você. E tem coisas da nossa vida que a gente não tem uma explicação lógica na hora, mas depois, lá na frente, nós vamos entender o projeto e o propósito de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, você vai entender essa palavra. Eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo já, e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora em o nome de Jesus. Algo sobrenatural aconteceu com Abraão e com Ló. E eu quero mostrar isso para você, porque é uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. Quando Abraão e Ló decidiram se separar, quando houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, foi algo sobrenatural que aconteceu depois com a vida de Abraão. Eu quero ler uma passagem para você. Tem coisas que às vezes a gente pensa, relê a mesma situação vez após vez. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse ido por aqui, e se eu não tivesse fechado aquela porta, e se eu tivesse feito um negócio diferente, e se eu tivesse me mudado para cá ou para lá. Tem coisas que você não consegue segurar, porque é Deus que está fazendo. O que é melhor para você e o que é melhor também para os outros que estão em teu entorno. Então, sabe, em vez de você ficar brigando com Deus ou ficar se culpando, ou em vez de você ficar relendo uma situação várias e várias vezes, aceita que Deus está trabalhando. Aceita que Deus está se movendo de uma maneira tão veloz, de uma maneira tão rápida, que é difícil até de acompanhar. Mas guarda essa palavra no teu coração. Tem coisas que você não consegue impedir. Tem coisas que você não consegue impedir. Tem certas coisas na sua vida. Você pensa, sabe, que você tem todo o controle, e Deus mostra para você que você não tem todo o controle. Deus, Ele movimenta as coisas, Ele movimenta relações na nossa vida, Ele movimenta negócios na nossa mão, Ele tira coisas, inclusive, das nossas mãos, para entregar outra melhor lá na frente. Então você tem que entender que não é o que você pensa, é o que Deus está fazendo. Não é o que eu penso, é o que Deus está fazendo. Deixa eu mostrar para você essa passagem. Gênesis capítulo 13, verso 7 diz assim:
houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló, olhou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha que tremenda essa palavra. Sabe por que eu acho essa palavra tremenda? Porque essa briga que deu entre os pastores de Abrão e de Ló, foi Deus que permitiu que acontecesse. Foi Deus que permitiu que acontecesse esse conflito dentro da casa de Abrão. Porque foi só depois de Ló ter saído da vida de Abrão que Abraão teve um filho, que a promessa se cumpriu, que Deus inclusive deu novas promessas para Abraão, Deus falou com Abraão. Então tem coisas na nossa vida que é Deus que está fazendo. Tem coisas que é Deus que está fazendo. Não era a vontade de Deus que Ló permanecesse junto com Abraão. Tem coisas que é Deus que permite. Deus que permite na nossa vida. Então tem negócios, sabe, que estão certos de acontecer. E você pensa assim, puxa meu Deus, por que isso não aconteceu? E daí virou o ano e você pensa assim, eu acho que não vai mais acontecer. De repente vem todo o negócio de novo ou vem outra proposta ainda melhor para você. Por quê? Porque tem coisas que é Deus. É Deus e se nós estamos em oração e se estamos em obediência, porque quem está em oração, quem está em obediência e quem está renunciando à sua própria vontade, pode esperar que milagres vão acontecer. Pode esperar que as movimentações do céu vão acontecer na sua vida. Eu tenho muitos testemunhos na minha vida de coisas que Deus não permitiu que acontecesse, mas que lá na frente eu entendi o porquê. E tem outras coisas que aconteceu e que lá na frente eu também entendi o porquê que aconteceu daquele jeito, daquela forma. É que a bem da verdade é que nós queremos que todas as coisas se encaixem. Nós queremos que tudo aconteça, sabe, de maneira pacífica, de maneira tranquila, sem forçar nada. Nós queremos que as coisas só fluam, mas às vezes Deus vai permitir uma certa bagunça na tua vida, às vezes Deus vai permitir certas movimentações na tua vida e Ele pode inclusive permitir certas perdas na tua vida para você encontrar seu caminho, para você encontrar seu propósito. Isso é forte, hein? Olha para Saul. Saul, quando perdeu os animais do pai, ele foi até o profeta Samuel. Ele foi até o profeta Samuel para encontrar os animais do pai que ele tinha perdido. Só que ele chegou ao profeta Samuel por uma coisa e encontrou outra. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos correndo em busca de uma coisa e Deus tem outra coisa bem diferente para a gente. E enquanto nós estranhamos, sabe, as coisas novas que Deus está trazendo no nosso caminho, nós devemos ao mesmo tempo levantar as mãos para o alto e agradecer a Deus pela sua bondade, agradecer a Deus pela sua fidelidade, porque Deus está ordenando os teus passos. Eu recebi uma mensagem assim que foi muito significativa para mim, uma mensagem de um amigo meu. Eu quero até pegar aqui na mensagem, porque ele me mandou um versículo bíblico justamente num momento da minha vida que muita movimentação estava acontecendo. E o texto é Provérbios 16:9. Olha o que está escrito nesse texto. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Eu vou ler de novo. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Sabe, você planeja, eu planejo as coisas. E a gente planeja de uma forma e de repente dá tudo errado e a gente pensa, meu Deus, o diabo está me atacando. Meu Deus, o que eu fiz de errado? E Deus diz para você assim, não foi nem o diabo e nem você que fez nada de errado.
Isso é eu, o Senhor teu Deus, que estou dirigindo os teus passos. Você fez um plano, mas quem vai dirigir a sua vida sou eu. E eu vou guiar você ao meu plano. É por isso que a Bíblia diz lá em Jeremias 29, os meus planos são maiores do que os teus. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Deus tem coisas maiores preparadas para a tua vida. Deus tem coisas grandiosas preparadas para a tua vida. Então, sabe, pare de ficar preocupado se as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Vai acontecer do jeito de Deus. Vai acontecer como Deus quer na sua vida. Vai acontecer como Deus quer na sua vida. E vai ser grande, vai ser tremendo, vai ser extraordinário em nome de Jesus. Então, se Ele bagunçou as coisas na tua vida, confia no plano de Deus. Confia, só creia. Ore, aprenda a confiar em Deus e vive em renúncia. Porque Deus vai fazer uma grande obra aí em nome de Jesus. Então, isso foi Deus. Amém? Pare de dizer que foi o inimigo, pare de se culpar. Foi Deus, é Deus quem faz as movimentações da nossa vida. Deus sabe tudo o que é melhor para você, o que é melhor para os outros. Você fique em paz, porque o melhor está guardado por ti. Pega aí essa palavra, como palavra profética para a tua vida. Eu quero orar por você agora. Quero também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Quino Global. Quero convidar você a caminhar mais perto da gente, a aprender a ser uma pessoa profética, aprender a ser uma pessoa que ouve a voz de Deus. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Posso orar por você? Permita-me orar por você. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Pai, porque Tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, se Tu permitiu certas situações na nossa vida, o Senhor está no controle. E confiamos em Ti, sabendo que o Senhor nos conduzirá ao melhor projeto, ao melhor plano, à melhor oportunidade. Cremos, Senhor, cremos que tudo na nossa vida, tudo está debaixo do controle do Senhor. Por isso apresentamos a Ti a nossa família, apresentamos a Ti nossos caminhos e que o Senhor dirija nossos passos. Nos livra de todo mal, Pai, nos livra da inveja, nos livra da contrariedade, de toda a oposição espiritual, todo ataque espiritual que essa pessoa tem enfrentado na mente, na sua saúde. Em nome de Jesus nós damos uma ordem: mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Você vai ver que só vai ser bênção na tua vida. Vai ser bênção você estar inscrito aqui no canal. Tá bom? Compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque eu sei que falou contigo. Então, nesse negócio Deus está. Deus está nisso aí, certo? Deus está nisso aí. Fique em paz. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Até mais.